Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar em umas ideias bem provocadoras do livro Fora de Série, Outliers, do Malcolm Gladwell. Sabe aquele livro que investiga pessoas com resultados assim extraordinários, os fora de série? Normalmente a gente pensa que sucesso é tipo resultado direto de talento, de esforço pessoal, né? Aquela coisa do sujeito que vence sozinho. Mas o material aqui, ele sugere que a história é bem mais complexa. Exatamente. Os trechos que a gente vai ver hoje, eles convidam a gente a olhar para além do indivíduo, sabe? Vamos explorar como fatores tipo oportunidade, o legado cultural, o momento certo, até a comunidade onde a pessoa vive podem ser tão ou mais importantes que o talento bruto. Legal. Então, nossa missão hoje é meio que desvendar esses elementos menos óbvios por trás do sucesso, usando as histórias, as análises que estão nesses trechos. Ok, vamos lá. Começando com o mistério numa cidadezinha da Pensilvânia. O livro leva a gente para Roseto, lá nos anos 50, uma cidade de imigrantes italianos, e o mistério era esse. Eles tinham taxas baixíssimas de doença cardíaca, numa época em que, nossa, isso era uma epidemia nos Estados Unidos. Praticamente ninguém lá morria de infarto antes dos 65. Como pode? Pois é, aí um médico, Stuart Wolf, foi investigar a fundo e ele ficou intrigado, descartou as coisas óbvias. A dieta não era saudável não, viu? Cozinhavam com banha, comiam doce o ano todo. Também não se matavam de fazer exercício. Genética. Não explicava tudo, porque os parentes em outros lugares não tinham a mesma saúde. E o lugar em si também não era mágico, né? Não, as cidades vizinhas tinham taxas de mortalidade tipo 3 vezes maiores. Então, o que era? E a resposta foi? A própria Roseto. Exatamente. Era a estrutura social da cidade. Era muito forte, sabe? Os laços comunitários eram estreitos. Famílias com 3 gerações morando juntas, um espírito muito igualitário que não estimulava a ficar mostrando riqueza e protegia quem não se dava bem. Tinham dezenas de associações cívicas. Nossa. Tudo isso criava um ambiente que, de alguma forma, protegia as pessoas das pressões do mundo moderno. Como disse um médico de lá, o pessoal morria de velhice, só isso. Que incrível. Isso já define um ponto central, então. O sucesso, ou nesse caso a saúde, não depende só do indivíduo. A cultura, a comunidade, o ambiente, tudo isso pesa muito. Pesa demais. E é com essa lente que a gente vai olhar outros exemplos agora. Faz sentido. E nessa linha de fatores externos, tem o tal do efeito Mateus. O que é isso mesmo? O efeito Mateus. É baseado naquela passagem bíblica, né? A quem tem mais será dado. O livro usa o hóquei juvenil no Canadá para ilustrar isso muito bem. Um psicólogo, o Roger Barnsley, reparou numa coisa esquisita. A maioria, mas a maioria esmagadora dos jogadores de elite nascia nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março. Peraí, como assim? A data de nascimento decide quem vira craque no hóquei? Parece loucura, né? Mas a explicação é até simples e meio arbitrária. É que a data de corte para formar as ligas de base no Canadá é 1º de janeiro. Então, um menino que nasceu em janeiro está na mesma categoria que um que nasceu em dezembro do mesmo ano. Só que ele é quase um ano mais velho. E na cidade, 9, 10 anos, essa diferença de maturidade física é enorme. Claro. O moleque é maior, mais coordenado só por causa da idade. Exato. Aí ele é visto como mais talentoso. É selecionado para os times melhores, ganha o melhor treino, joga mais. Aí começa o que o livro chama de vantagem cumulativa. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Aquela pequena vantagem inicial que foi pura sorte de calendário se transforma numa diferença real de habilidade com o tempo. Não é só o talento que nasceu com ele, é a oportunidade que a data de nascimento, sem querer, deu. E isso acontece em outros lugares também? Sim. No beisebol nos Estados Unidos, a data de corte é outra, 31 de julho. Resultado, mais jogadores de elite nascidos em agosto. E o mais importante, na educação também. Na educação? Como? Estudos internacionais, tipo o TIMSS, mostram um padrão parecido. Dentro da mesma série escolar, os alunos mais velhos tendem a ter notas melhores em matemática, em ciências. De novo,
tem a ver com a data de corte do ano letivo. Nossa! Essa vantagem inicial pode acabar decidindo quem entra em programas para superdotados, quem vai para a faculdade. É um efeito sutil, mas com consequências grandes. Isso é meio perturbador, né? Mostra que o sucesso não é tão meritocrático quanto a gente gosta de acreditar. Uma regra boba, tipo a data de corte, pode acabar criando um ciclo que ajuda uns e deixa outros para trás. Quanto talento desperdiçado aí. Exatamente. Expõe como sistemas que parecem neutros podem, na verdade, criar desigualdade. A questão não é só ter o talento, mas que é a chance de desenvolver. E essa chance, às vezes, depende dessas coisas inesperadas. Falando em desenvolver talento, chegamos na famosa regra das 10.000 horas. Muita gente ouviu falar disso, né? Mas o que o livro realmente diz? Bom, a ideia central vem do trabalho de psicólogos como o Anders Ericsson. É que para atingir a excelência, a maestria mesmo, em qualquer área complexa, música, esporte, programação, xadrez, precisa de uma quantidade, assim, massiva de prática. Prática deliberada, focada, e o número mágico que ficou famoso é esse, umas 10.000 horas. Talento sozinho não adianta, então. Ajuda, claro que ajuda, mas a preparação é o que separa os bons dos fora de série. É o que transforma potencial em realidade. E os exemplos que ele dá são muito fortes. O Bill Joy, gênio da computação. A história dele é fantástica. Ele estava na Universidade de Michigan em 1971 e teve acesso muito cedo a um centro de computação super moderno para a época. Usava sistema de tempo compartilhado, interativo, muito mais eficiente que os cartões perfurados que todo mundo usava. Uma vantagem tecnológica enorme. Enorme. E mais, o centro ficava aberto 24 horas e tinha um bug no sistema de cobrança que deixava ele usar quase ilimitado. Ou seja, ele teve a oportunidade de programar. Ele mesmo estima que acumulou as 10.000 horas muito antes do que seria normal. Foi uma sorte tremenda. E os Beatles? Aquele período em Hamburgo foi tipo o quê? O intensivão deles? Foi total. Tocando horas e horas, noite após noite, 7 dias por semana, em condições péssimas. Aquilo foi o campo de treinamento deles. Foi ali que eles realmente aprenderam a tocar juntos, a performar. Foram centenas de horas no palco. E o Bill Gates? Também teve uma sorte parecida com a do Bill Joy. Teve uma sequência de sorte e acesso. Conseguiu usar um terminal de computador na 8ª série em 1968. Cara, isso era raríssimo. Depois conseguiu acesso a outros sistemas na faculdade e programou obsessivamente por anos. Ele mesmo falou que se existiram 50 adolescentes no mundo com essa experiência na época, ele ficaria espantado. Uau! Ele também bateu as 10.000 horas bem cedo, antes mesmo de largar Harvard para fundar a Microsoft. Então, o padrão é esse. Talento existe, mas precisa da oportunidade de praticar. Muito. E tem a questão do timing também, né? Nascer na época certa. Fundamental. O livro mostra isso de forma muito clara. Analisa os americanos mais ricos da história. Muitos nascerão numa janela de tempo bem específica, ali pelos anos 1830, 1840. Por quê? Estava na idade certa para quê? Para aproveitar a enorme transformação econômica e industrial que aconteceu depois da Guerra Civil Americana. E o mesmo para os pioneiros do software. Gates, Steve Jobs, Steve Ballmer, Eric Schmidt. Todos nasceram ali entre 1954 e 56. A idade perfeita para pegar a onda da revolução do computador pessoal, que começou para valer em 1975. Faz todo sentido. O Steve Jobs, mesmo não sendo rico, cresceu onde? No Vale do Silício. Teve acesso a gente como Bill Hewlett, da HP, ainda adolescente. O ambiente importava. Então, a lição aqui é clara. O sucesso extraordinário é quase sempre uma mistura. Talento sim, mas também oportunidade, sorte, timing histórico. Seu sucesso não foi criado só por eles. Foi o produto do mundo onde cresceram. É uma frase forte do livro. Exatamente. E isso nos leva a questionar outra coisa que a gente valoriza muito. A inteligência pura, o QI. Ah, sim. Os capítulos sobre o Chris Langan, aquele cara com QI altíssimo. E o estudo do Lewis Terman com as crianças superdotadas, os Termits. O que a gente tira dali? A gente tira que existe um efeito limiar para o QI.
Quer dizer, inteligência ajuda, claro, mas só até um certo ponto. Acima de um QI de, sei lá, 120, ter mais pontos não garante, necessariamente, mais sucesso no mundo real. É tipo a altura no basquete, que ele compara. Isso. Ser alto ajuda muito no basquete. Mas a partir de uma certa altura, ser 5 centímetros mais alto não faz tanta diferença quanto ser alto em comparação com quem é baixo. Você precisa ser autossuficiente. Depois disso, outras habilidades contam mais. Agilidade, visão de jogo. Então ter um QI de 190 não é garantia de ser mais bem-sucedido que alguém com QI 130? Na prática, o livro argumenta que não necessariamente. A partir de um certo nível de inteligência suficiente, outras qualidades se tornam mais importantes para navegar no mundo e ter sucesso. Que outras qualidades? Bom, tem a questão da criatividade, por exemplo. O QI mede bem a inteligência convergente, né? Achar a resposta certa para um problema definido. Mas e a inteligência divergente? A capacidade de gerar múltiplas soluções, pensar fora da caixa. O livro mostra aquele teste simples. Quantos usos você consegue pensar para um tijolo? Lembro disso. Um aluno com QI nas alturas deu respostas superfuncionais, tipo construir uma casa, quebrar uma janela. E o outro, academicamente nem tão brilhante, deu respostas super criativas. Usar como peso de papel, moer para fazer pigmento vermelho, jogar num lago para fazer ondinhas. Qual mente parece mais promissora para a inovação? A do segundo, claro. E o estudo do Terman com os superdotados. Ele achava que eles iam dominar o mundo, né? Achava. Mas o resultado foi interessante. Os termites tiveram sucesso acima da média, sim. Muitos viraram médicos, advogados, professores. Mas não se tornaram a superelite que ele imaginava. Pouquíssimos ganharam o prêmio Nobel ou chegaram ao topo absoluto em suas áreas. E o mais chocante foi a diferença dentro do grupo, não foi? Foi o mais revelador. Ele dividiu os termites em grupo A, QI alto, família rica, e grupo C, QI alto, família pobre. Adivinha quem teve muito mais sucesso na vida? O grupo A, imagino. Disparado. Mostrou que QI alto não era o suficiente, faltava alguma coisa para os garotos do grupo C. E essa alguma coisa parece ser a tal da inteligência prática. Inteligência prática? O que é isso exatamente? É um conceito do psicólogo Robert Sternberg. É basicamente o saber fazer, o saber se virar, é saber o que dizer, para quem dizer, como dizer, para conseguir o que você quer. É a habilidade de ler situações sociais, de navegar pelas regras não escritas do mundo, de persuadir, de negociar. E isso se aprende. Muito disso se aprende em casa, no ambiente em que você cresce. E aí entra a pesquisa da socióloga Annette LaRose sobre estilos parentais. Ela é fundamental aqui. O cultivo orquestrado versus a realização do crescimento natural. Explica isso melhor pra gente. Ela observou que famílias de classe média e alta geralmente praticam o que ela chamou de cultivo orquestrado. Elas enchem a agenda dos filhos com atividades música, esporte, aulas extras. Mais importante, elas ensinam os filhos a conversar com adultos de igual para igual, a questionar, a negociar, a se sentirem no direito de pedir ajuda ou adaptações nas instituições, tipo na escola ou no médico. E as famílias de classe trabalhadora e pobre? Tendem mais ao que ela chamou de realização do crescimento natural. Dão amor, segurança, cuidam das necessidades básicas, mas deixam as crianças mais livres para brincar, com menos atividades estruturadas, e ensinam mais a ter respeito pela autoridade, a não questionar. Isso pode gerar uma certa distância, até uma intimidação em relação a instituições como a escola. E qual a consequência disso na vida adulta? Enorme. O livro dá exemplos ótimos. Um menino de classe média que vai ao médico e faz 1000 perguntas, se sente à vontade para interagir, contrasta com uma mãe de classe trabalhadora que fica sem jeito, sem saber como falar com a diretora da escola sobre um problema do filho. Essa habilidade de interagir com o sistema, de fazer valer seus direitos, de se comunicar de forma eficaz com figuras de autoridade, isso é inteligência prática. E o Chris Langan, o gênio, faltou isso para ele. Parece que sim.
Apesar do QI absurdo, ele teve muita dificuldade em navegar pelas instituições. Problemas na faculdade, Reed College Montana, para conseguir bolsa, para lidar com a burocracia, até para conversar com o professor sobre mudar o horário de uma aula. O histórico familiar dele não o preparou para jogar o jogo das instituições da mesma forma que alguém criado no cultivo orquestrado. Nossa, que forte isso. Então, inteligência acadêmica não é tudo. Saber ler o ambiente e agir, que muitas vezes vem do berço, é crucial. Isso faz um gancho perfeito para a história do advogado Joe Flom, né? Que parece o conto clássico do imigrante pobre que venceu pela garra. Mas tem mais coisa aí. Tem muito mais coisa. A história do Flom e do escritório Skadden Arps é um estudo de caso perfeito dessas ideias do livro. Ele divide em 3 lições. A primeira, a importância de ser judeu naquela época e lugar. Como assim, importância? Não era uma desvantagem? Inicialmente era. Nos anos 40, 50, os grandes escritórios de advocacia de Nova York, os chamados White Shoe, eram super elitistas, dominados por WASPs, brancos, anglo-saxões, protestantes. Eles discriminavam abertamente advogados judeus, católicos, imigrantes. Então esses advogados judeus tinham que se virar, né? Abrir os próprios escritórios. Exato. Ou ir para firmas menores. E eles acabavam pegando o trabalho que os escritórios chiques desprezavam. Que tipo de trabalho? Litígios corporativos e, principalmente, as proxy fights. Proxy fights. Aquelas disputas por procuração em aquisições hostis. Isso. Era considerado um trabalho meio sujo, sabe? Brigas de foice entre empresas, não era o trabalho nobre de aconselhamento que as firmas grandes faziam. Só que aí Aí o mundo mudou. o mundo mudou. Nos anos 70 e 80, o mercado de fusões e aquisições explodiu. As aquisições hostis viraram um grande negócio. E quem é que tinha décadas de experiência prática nesse nicho que, de repente, valia ouro? Os advogados judeus como o Flom. Bingo! A desvantagem inicial, a discriminação que os forçou a se especializar naquilo que ninguém queria, virou uma vantagem competitiva gigantesca. Foi o Hamburgo deles no mundo jurídico. Eles estavam prontos quando a onda chegou. Que virada impressionante. Essa foi a primeira lição. E a segunda? A segunda é a sorte demográfica. O livro compara a geração do pai do Mort Janklow, um agente literário famoso, com a do próprio Mort. O pai nasceu numa época de muitos nascimentos, pegou a depressão e a guerra bem na idade de construir carreira. Já o Mort nasceu nos anos 30, uma época de baixa natalidade por causa da depressão. O vale demográfico. Exatamente. O que isso significou para a geração do Mort e também para a do Flom e seus sócios? Significou turmas menores na escola, menos competição por vagas nas boas escolas públicas de Nova York, que na época tinham professores ótimos, porque muitos não conseguiam um emprego melhor, e depois menos competição no mercado de trabalho. Nascer na hora certa foi uma vantagem enorme e invisível. Sorte de novo. E a terceira lição de Joe Flom. A terceira tem a ver com o legado cultural do trabalho dos imigrantes judeus da Europa Oriental. Muitos deles, quando chegaram a Nova York, trouxeram habilidades de artesãos urbanos, alfaiates, costureiras, etc. E eles encontraram uma indústria perfeita para essas habilidades, a indústria de confecções, que estava crescendo muito. O livro conta a história dos Borgenist, né? Que começaram fazendo aventais para crianças. Sim, uma história inspiradora. E o ponto-chave é o tipo de trabalho que a indústria de confecções oferecia. Mesmo sendo um trabalho duro, muitas vezes precário, ele tinha 3 características que o livro chama de trabalho significativo. Quais eram? Primeiro, autonomia. Muitos conseguiam, eventualmente, abrir seu próprio negócio, ser seu próprio chefe. Segundo, complexidade. Não era só costurar. Tinha que pensar no design, comprar tecido, organizar a produção, vender, negociar. Terceiro, uma clara relação entre esforço e recompensa. Trabalhar mais duro geralmente significava ganhar mais. E que diferença isso fazia? Fazia toda a diferença. Comparado com outros trabalhos comuns para imigrantes na época, tipo serviço doméstico ou construção civil, o trabalho na confecção ensinava muito mais. Ensinava iniciativa, resolução de problemas, negociação, inteligência prática.
E essas lições eram passadas para os filhos. Ah, então os filhos desses imigrantes da confecção cresciam nesse ambiente, aprendendo essas habilidades? Exatamente. E muitos desses filhos se tornaram os advogados, médicos, profissionais liberais da geração seguinte, incluindo muitos dos parceiros fundadores dos grandes escritórios judeus, como o do Flon e o Wachtell Lipton. Eles herdaram não dinheiro, mas um legado cultural de trabalho árduo, complexo e recompensador. Entendi. Então, o sucesso de caras como o Flon foi essa combinação incrível. A especialização forçada pela discriminação, o timing demográfico perfeito e esse legado cultural vindo de famílias que entendiam o valor do trabalho significativo. Nada de história simples do sujeito que venceu sozinho. Nada simples. É uma teia de fatores. E essa ideia dos legados culturais, de como a história e a origem dos nossos ancestrais moldam quem somos e nossas chances, é explorada ainda mais a fundo nos capítulos seguintes. Como na história da violência em Harlan, Kentucky, e a tal cultura da honra. Aquilo é bem forte. É muito forte. O livro argumenta que aquelas disputas familiares violentas no século XIX vinham de uma cultura trazida por imigrantes escoceses e irlandeses. Eles vieram de regiões de fronteira, meio sem lei, onde a reputação pessoal e a disposição para responder a qualquer ofensa com violência eram cruciais para sobreviver e proteger seus bens, seu gado. A honra era tudo. E o mais doido é que isso persistiu, né? O experimento na Universidade de Michigan. Sim, o experimento de Nisbet e Cohen é fascinante. Eles pegaram estudantes universitários, alguns do norte dos Estados Unidos, outros do sul. Provocavam eles de leve, no corredor. Um cara esbarrava e chamava de babaca. E mediram a reação. E os sulistas reagiram mais, né? Muito mais. Mesmo os de famílias ricas de cidades grandes, como Atlanta. Os níveis de cortisol e testosterona subiam mais. Eles ficavam mais agressivos, mais propensos a confrontar. Séculos depois, um resquício daquela cultura da honra ainda estava lá, influenciando o comportamento. Mostra como legados culturais são duradouros. Incrível. E como isso se aplica em outras situações? Tem o caso dos acidentes aéreos que você mencionou. Avianca, Korean Air. Exato. A análise ali foca num conceito chamado comunicação mitigada. Em culturas com alto índice de distância do poder, ou IDP, que mede o quanto uma sociedade aceita a desigualdade de poder, como a Colômbia e a Coreia do Sul, os subordinados têm muita dificuldade em ser direto com os superiores. E na cabine de um avião, isso é fatal. Pode ser fatal. O livro descreve a gravação da caixa preta do voo da Avianca, que caiu em Nova York por falta de combustível. O copiloto, mesmo sabendo da emergência, usava uma linguagem super indireta, cheia de hesitações, para falar com o capitão sobre o nível baixo de combustível. Ele não conseguia ser direto por causa dessa barreira cultural da hierarquia. Que tenso. Mas a Korean Air conseguiu reverter isso, né? Depois de muitos acidentes. Conseguiu. Eles reconheceram que esse fator cultural estava contribuindo para os acidentes. Fizeram um treinamento intensivo, mudaram procedimentos e, crucialmente, passaram a exigir o inglês como língua oficial na cabine. O inglês, por ter menos marcadores de hierarquia que o coreano, ajudou a achatar a distância do poder e melhorar a comunicação. Ou seja, mesmo legados culturais fortes podem ser gerenciados se a gente tomar consciência deles. Exatamente. Mas e quando o legado cultural é, na verdade, uma vantagem? Aí a gente chega na matemática. Por que alunos de países asiáticos como China, Coreia e Japão costumam ir tão bem? O livro aponta 2 fatores culturais principais. O primeiro é a língua. A forma como os números são construídos em línguas como o chinês, o japonês e o coreano é muito mais lógica e transparente do que em português ou inglês. 11 é 10 e 1, 12 é 10 2, 23 é 2 10 3. Isso torna a contagem e as operações básicas mais intuitivas desde cedo. As frações também são mais simples de nomear. Faz sentido, facilita o raciocínio matemático inicial. E o segundo fator? O segundo é mais profundo. O legado da risocultura, o cultivo de arroz. De novo o arroz? O que tem a ver com matemática? Cultivar arroz, especialmente meio irrigado em terraços, é um trabalho incrivelmente complexo e exigente. Exige precisão, planejamento, cooperação e,
principalmente trabalho árduo e constante. Diferente do trigo ou do milho, que tem picos de trabalho e longos períodos de espera, o arroz exige cuidado o ano inteiro. São tipo 3.000 horas de trabalho por ano. Nossa, muito mais que um camponês europeu medieval, por exemplo. Muito mais. E o livro argumenta que essa tradição de trabalho intenso, meticuloso e persistente, onde o esforço está diretamente ligado à recompensa, quanto mais você cuida do seu arrozal, melhor a colheita, criou uma cultura que valoriza enormemente a persistência, a paciência e o trabalho duro. Os provérbios chineses refletem isso. Ninguém que em 360 dias do ano acorde antes do amanhecer deixa de enriquecer a família. E como essa ética de trabalho se conecta com a matemática? Fácil. O livro conta a história de uma menina, Renée, que fica 22 minutos tentando resolver um problema de matemática, sem desistir. Essa atitude faz toda a diferença. E tem pesquisa que comprova isso. Tem. Uma pesquisa de Erlen Boy mostrou uma correlação direta. Quanto mais tempo, em média, os alunos de um país passavam respondendo a um questionário longo e chato, uma medida de persistência e disposição para trabalhar, melhor era a nota média desse país no teste de matemática TIMSS. E quem estava no topo das duas listas? Países com forte tradição de risicultura: Singapura, Coreia do Sul, China, Taiwan, Japão. Que conexão surpreendente. A cultura moldada pelo arroz ajudando na matemática séculos depois? Parece que sim. A atitude cultural em relação ao esforço e à persistência importa muito. E a escola Keep Academy no Bronx, que o livro descreve, ela aplica essa lição na prática. De certa forma, sim. A Keep atende alunos de baixa renda, muitos de minorias. E o que ela faz? Tem um dia escolar e um ano letivo muito mais longos que as escolas normais. Muito mais tempo de aula, especialmente de matemática e leitura. Para compensar o quê? Para compensar duas coisas. Primeiro, a perda de aprendizado durante as longas férias de verão, que uma pesquisa de Carl Alexander mostrou que afeta muito mais os alunos pobres do que os ricos. Os alunos ricos continuam aprendendo nas férias, viagens, livros, museus, os pobres regridem. Segundo, para instilar essa cultura do trabalho árduo, da persistência. É como se a Keep dissesse: aqui a gente vai trabalhar duro, como no arrozal, porque é isso que vai te dar uma chance. Eles basicamente importam a ética de trabalho do arrozal para o South Bronx. É uma forma de ver. A história da Marita, a aluna da Keep, mostra bem o acordo. Uma rotina brutal de estudos, pouco tempo para amigos ou lazer, em troca de uma oportunidade real de sair da pobreza, de ir para a faculdade, uma chance que a comunidade dela raramente oferece. A Keep dá a oportunidade e exige o esforço. É dar a chance das 10.000 horas, de certa forma. Exatamente, é dar a oportunidade de compensar as desvantagens do ambiente através de muito, muito trabalho significativo. Fascinante. E para fechar, tem o epílogo sobre a família jamaicana do próprio Gladwell, né? O que ele acrescenta. Acrescenta mais uma camada de complexidade. Mostra como a história colonial da Jamaica, as complexas hierarquias raciais baseadas na cor da pele, onde pessoas de pele mais clara, os mulatos, tinham mais acesso à educação e certas profissões, e as oportunidades que surgiram disso moldaram as chances e a ambição da avó dele, Daisy Nation. Ela conseguiu sucesso em parte por causa dessas vantagens sutis ligadas à cor da pele e ao acesso que isso deu. Mas ele também reconhece o lado problemático disso, o colorismo. Sim, ele não foge disso. Mostra como esses legados são complexos, misturando oportunidade e injustiça. A história da família dele é mais um exemplo de como o sucesso individual está profundamente entrelaçado com a história, a cultura e as oportunidades ou falta delas, oferecidas pelo contexto social. Ufa, que jornada por tantos fatores, hein? Tanta coisa que influencia o sucesso e que a gente nem imagina. Depois dessa imersão toda em Fora de Série, qual seria a grande mensagem que fica? Olha, acho que a grande mensagem é que o sucesso é uma tapeçaria, sabe? É tecido com muitos fios. Tem o fio do talento individual, sim, claro,
Mas tem também os fios da oportunidade, da sorte, do timing histórico, do trabalho árduo e, crucialmente, os fios dos legados culturais e comunitários que a gente herda ou que nos são oferecidos. Ninguém, mas ninguém mesmo, chega lá sozinho. O fora de série, no fim das contas, como diz o Gladwell, não está tão fora assim. Ele é um produto do seu tempo e lugar. E para quem está buscando conhecimento, entender essas dinâmicas todas oferece uma visão muito mais rica, né? E mais realista do mundo. Ajuda a gente a ir além daquelas narrativas simplistas de mérito puramente individual. Com certeza. Ajuda a apreciar a complexa interação de fatores que moldam as trajetórias de vida. Tira um pouco o peso do indivíduo e coloca a luz sobre o sistema, sobre o contexto. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Se a gente reconhece o poder dessas vantagens ocultas, desses legados, a sorte de nascer na hora certa, no lugar certo, com a cultura certa, ou de receber uma oportunidade como a da Keep ou o acesso que Bill Gates teve, como é que a gente poderia, enquanto sociedade, ser mais intencional para criar essas oportunidades para mais pessoas? Exato. Quantos talentos a gente deixa de cultivar por não oferecer o hambúrguer certo, o acesso precoce ao computador, a comunidade protetora de Roseto, ou a chance de aprender o valor do trabalho persistente? Fica a pergunta para a gente pensar. E com isso a gente encerra a nossa exploração de hoje. Até a próxima.